Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Se você pudesse viajar no tempo e visitar o Vale do Rio Amarelo há 6.000 anos, encontraria um mundo em plena transformação. De um lado, vilas pacíficas com casas de barro e belos vasos pintados com peixes. De outro, séculos depois, cidades fortificadas com muralhas enormes, governadas por chefes guerreiros, produzindo uma cerâmica negra e lustrosa que rivaliza com qualquer coisa feita hoje. Esses são os mundos de Yangshao e Longshan, duas culturas neolíticas que juntas contam a história de como a humanidade passou de pequenas aldeias igualitárias para sociedades complexas, hierárquicas e prontas para formar os primeiros estados. Hoje, vamos explorar esse choque de culturas e descobrir como ele lançou as bases da civilização chinesa. Vamos nessa! Nas férteis planícies do Rio Amarelo, no planalto de Loess, do norte da China, uma cultura notável floresceu por um período imenso, estendendo-se de aproximadamente 5.000 a 3.001 a.C. Esta foi a cultura Yangshao, uma civilização que deixou sua marca indelével na história através de sua arte extraordinária. Eles foram os mestres da cerâmica pintada, uma tradição que transformou potes de barro em telas vibrantes. Usando pigmentos minerais, como óxido de ferro para o vermelho e manganês para o preto, eles criaram uma linguagem visual única. Seus pincéis dançavam sobre a argila, formando desenhos geométricos hipnóticos, mas também figuras estilizadas de peixes, pássaros e, mais enigmaticamente, rostos humanos cujos significados profundos ainda intrigam os pesquisadores. Cada peça não era apenas um utensílio, mas um fragmento da sua visão de mundo. Para entender a vida Yangshao, visitamos o sítio arqueológico de Banpo, perto da moderna Xi'an. Esta aldeia revela uma comunidade engenhosamente organizada. Suas casas eram estruturas semi-enterradas, cavadas no solo para aproveitar o isolamento térmico natural, protegendo seus habitantes do frio do inverno e do calor do verão. Um grande fosso defensivo cercava a área residencial, separando-a das áreas de produção de cerâmica e do cemitério. A base da sua economia era o cultivo de painço, um grão resistente que sustentava a população, complementado pela criação de porcos e cães. A sociedade parecia, em grande parte, igualitária, mas as escavações nos cemitérios contam uma história mais complexa. Enquanto a maioria dos túmulos é simples, alguns contêm uma quantidade maior de objetos funerários, como cerâmicas finas e os primeiros artefatos de jade, sugerindo o surgimento de uma elite e os primeiros sinais de diferenciação social. A cultura Yangshao representa o apogeu das primeiras sociedades agrícolas do norte da China, com uma arte vibrante e uma vida comunitária bem estruturada. Eles não viviam isolados. Redes de troca conectavam aldeias, permitindo a circulação de bens, ideias e tecnologias. No entanto, por volta de 3.000 anos a.C., o cenário começou a mudar drasticamente. Novas técnicas de cultivo, o desenvolvimento de armas mais eficazes e a intensificação das interações com grupos vizinhos trouxeram novos desafios e oportunidades. O mundo pacífico e artístico dos oleiros de Yangshao estava se tornando mais complexo, mais competitivo e, inevitavelmente, mais perigoso. Uma nova era estava prestes a começar. A transição da cultura Yangshao para a Longshan não foi abrupta. A partir de 4.000 a.C., a cultura Longshan começou a se desenvolver, inicialmente em paralelo com o período tardio de Yangshao, absorvendo e transformando suas tradições antes de finalmente sucedê-la. A mudança mais dramática e visível está na paisagem. As aldeias abertas deram lugar a cidades fortificadas, muralhas colossais de terra batida, uma técnica de construção que compactava a terra em camadas, podiam atingir até 10 metros de espessura e 14 metros de altura. Sítios como Taozi e Shimao revelam a escala monumental desses projetos,
que exigiam uma organização social complexa e uma força de trabalho massiva. Essa arquitetura defensiva é um testemunho silencioso de uma nova era, marcada por tensões crescentes e conflitos entre centros de poder rivais, que competiam por recursos e território. A cerâmica também passou por uma revolução. Adeus às cores vibrantes de Yangshao. A cerâmica Longshan é predominantemente preta, resultado de um processo de queima redutora que limitava o oxigênio no forno. A grande inovação tecnológica foi a introdução da roda de oleiro rápida. Essa ferramenta permitiu a produção em massa e a criação de peças com uma simetria e delicadeza sem precedentes. As paredes de alguns vasos são tão finas, com menos de 1 milímetro de espessura, que os arqueólogos as apelidaram de cerâmica casca de ovo. A superfície era polida até atingir um brilho lustroso, e as formas, como os cálices de haste longa e os tripés, tornaram-se mais elegantes e complexas. Essa sofisticação não era para todos. Ela aponta para a existência de artesãos altamente especializados, trabalhando em tempo integral para uma elite emergente que valorizava esses objetos de luxo. E a sociedade se complexificou em todos os níveis. A agricultura se intensificou, com a domesticação do boi e do búfalo, para puxar arados, aumentando a produção de alimentos como painço e arroz. Surgem os primeiros ossos oraculares, onde omoplatas de gado eram aquecidas para produzir rachaduras, usadas em rituais de adivinhação pelos líderes para tomar decisões importantes. Este é um precursor direto da escrita em ossos oraculares da dinastia Shang. O artesanato de luxo floresceu. O jade, já valorizado, tornou-se mais elaborado, com peças rituais complexas que funcionavam como símbolos de status e poder espiritual. Há também as primeiras evidências da sericicultura, a produção de seda. Essa crescente estratificação social é mais evidente na morte. As tumbas dos mais pobres eram simples covas, enquanto as da elite eram câmaras elaboradas, repletas de jades, cerâmicas finas e outros bens preciosos, provando uma hierarquia social acentuada, com chefes guerreiros e líderes rituais no topo. A cultura Longshan estava, assim, pavimentando o caminho para as primeiras dinastias e o nascimento do Estado chinês. A relação entre as culturas Yangshao e Longshan é um dos debates mais fascinantes da arqueologia chinesa. Por décadas, a visão predominante era linear. A pacífica Yangshao, com sua cerâmica pintada, teria simplesmente evoluído para a mais avançada e guerreira Longshan. No entanto, a realidade que as escavações revelam é muito mais complexa e dinâmica. Hoje, entendemos que, embora haja uma clara continuidade em técnicas agrícolas e em certos estilos de vida, Longshan não foi apenas uma sucessora, mas também uma contemporânea em muitas regiões, desenvolvendo-se em paralelo e absorvendo influências de outras culturas, como a Dawenkou, na costa leste. A transição representa uma evolução não linear, mas um salto em complexidade. A sociedade Longshan era mais estratificada, a tecnologia mais refinada, com a introdução da roda de oleiro rápida que produziu a famosa cerâmica casca de ovo, e a guerra tornou-se uma parte central da vida, evidenciada pelas imponentes muralhas de terra batida que cercavam seus assentamentos. Esse caldo cultural efervescente foi o berço das primeiras dinastias chinesas. A sólida base agrícola de Yangshao, focada no painço, foi o alicerce. Sobre ele, a cultura Longshan adicionou uma organização social hierárquica, redes de comércio de bens de prestígio como o jade, e uma capacidade militar sem precedentes. Foi dessa fusão que emergiu a cultura Erlitou, amplamente associada à lendária dinastia Xia. Sítios como Erlitou herdam diretamente a tradição Longshan de planejamento urbano e estratificação social, mas a elevam a um novo patamar. Eles introduzem a metalurgia do bronze em larga escala, criando armas e vasos rituais, que se tornariam símbolos de poder,
e possivelmente os primeiros caracteres da escrita chinesa, encontrados em fragmentos de cerâmica. A urbanização se intensifica, com complexos palacianos que serviam como centros políticos e religiosos. Portanto, para compreender a China, é preciso olhar para além dos imperadores e das grandes muralhas que conhecemos. A fundação de uma das civilizações mais duradouras do mundo foi lançada milênios antes, nos campos de painço de Yangshao e dentro das muralhas de Longshan. De um lado, a expressão artística e a vida comunitária de Yangshao. Do outro, a inovação tecnológica, a hierarquia social e a realidade brutal da guerra de Longshan. Essas duas faces, a da harmonia e a do conflito, não são opostas, mas complementares. Elas representam a dualidade que forjou o caráter da civilização chinesa, um legado complexo de arte e guerra, comunidade e poder, que ecoa até os dias de hoje. Yangshao e Longshan nos mostram que a história não é uma linha reta, mas sim um rio com várias correntes. Enquanto uma cultura florescia com sua arte e simplicidade, a outra já construía muros e preparava o terreno para os estados. Ambas são essenciais para entender como a China se tornou a China. E o mais fascinante é que, de certa forma, esses dois impulsos, o criativo e o organizador, ainda coexistem em todas as sociedades. Se você gostou de entender essa transição incrível, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre as raízes da civilização. Me conta nos comentários. Se você pudesse escolher, viveria numa aldeia Yangshao ou numa cidade fortificada Longshan? Eu quero saber sua opinião. Compartilha esse vídeo com a galera que ama história.